contexto pós-Segunda Guerra Mundial, onde a Europa estava passando por um momento de escassez de terras, um grupo de famílias holandesas decidiu montar uma cooperativa para organizar de fato a imigração deles da Holanda para o Brasil. E foi assim que nasceu a colônia Castrolanda, localizada em Castro, no interior do Paraná. Esse processo é facilitado com o Acordo de Migração e Colonização assinado entre o Brasil e os Países Baixos em 1950. O governo brasileiro, dentro desse interesse de receber esses imigrantes, também colocou 3 locais no Brasil à disposição para que eles analisassem e optassem pelo que era mais condizente com a atividade que iriam desenvolver. 2 no Rio Grande do Sul e aqui em Castro, que acabou sendo a opção mais viável, principalmente pela presença da colônia de Carambeí, que já era uma colônia consolidada de alguns anos antes. A vinda desses imigrantes se deu, então, em 7 grupos, em torno de 50 famílias, mais ou menos 300 pessoas que vieram se estabelecer aqui na colônia Castrolanda e que se deu entre 1951 e 1954, com esses grupos chegando de forma espaçada aqui no município de Castro para se estabelecer aqui na colônia. Os primeiros anos da colônia foram principalmente de organização. A pecuária leiteira tinha a função justamente de manter as famílias, prover o sustento diário, prover também o recurso para a manutenção dessas famílias nos primeiros anos. Com a entrada da agricultura nos anos 60, também o cultivo agrícola também foi se desenvolvendo na colônia cada vez mais. E também o desenvolvimento da pecuária leiteira ganhando cada vez mais destaque também dentro da produção agropecuária aqui da colônia Castrolanda. Acho que dentro da questão das dificuldades enfrentadas por esse grupo, a gente pode destacar, principalmente a partir dos registros que a gente tem aqui no Centro Cultural, justamente a questão da cultura, a diferença cultural desses imigrantes. Como a gente tem a colônia Castrolanda sendo planejada, organizada enquanto uma colônia a partir de uma imigração em grupo, a gente tem uma colônia muito fechada nos primeiros anos, que não tinha tanta dependência, tanta relação também com o próprio município de Castro, com a população castrense. Então era uma colônia fechada em si mesma, todos os processos se desenvolviam dentro desse grupo de imigrantes. Com o passar dos anos, isso também a gente pode destacar também a questão do idioma, que era algo que era uma limitação para essas famílias, principalmente pensando que não falavam português, não tinham esse contato tão presente com a população aqui da região. A gente tem até os casos das mulheres, justamente pela função social da mulher nesse período, da década de 50, 60, ser muito restrito ao ambiente doméstico, das mulheres imigrantes terem mais dificuldade também com o idioma, até hoje, principalmente no caso dos mais idosos, do que os homens que já trabalhavam com contato maior com as pessoas, com os brasileiros também aqui na nossa região. Diante de isolamento, os imigrantes tentaram manter um propósito que se baseava em um tripé de fé, educação e cooperativismo. Tanto que a primeira construção da colônia era basicamente isso, onde durante os domingos funcionava como igreja, durante a semana como escola e durante um período como sede provisória da cooperativa. Esses 3 pilares, eles não só organizaram a vida cotidiana, mas garantiram que a colônia se estruturasse como uma sociedade unida, capaz de prosperar longe da terra natal. A parte, nós quando viemos da Holanda sempre fomos ensinados na religião, na escola, obedecer aos pais, tudo lá. Então quando chegamos na escola, era uma escola parecida com o que aprendemos na Holanda. Então, mas sempre a educação na escola também foi chegar na escola, fazer oração e depois na cooperativa também não era muito diferente. Também todas as reuniões que tinham da diretoria, que eu não participava, claro, mas ouvia falar, começavam com oração e sempre a comunidade foi muito integrada entre a igreja, a escola e a cooperativa. Era o tripé que eles falavam naquele tempo lá. A colônia ela já foi fundada e formada em cima do cooperativismo, né? Então sempre teve uma interdependência muito grande, né, entre colônia e cooperativismo, né? E a cooperativa. Antes a cooperativa era até, pode-se dizer, a prefeitura daqui da região, né? Eles faziam tudo, né? Até desde arrumar a estrada, fazer bueiro, depois também entrou a cooperativa de eletrificação rural, né? Então, proporcionando estrutura elétrica, né, para os nossos associados. Então, a questão da organização cooperativa sempre fez parte muito forte da comunidade, né? Até o suporte da cooperativa para as atividades da colônia, né, como escola. Então sempre teve assim, um apoio para isso aí. A gente chama de tripé justamente essa junção entre a cooperação, a religião e a educação, que foi uma forma também
dos próprios imigrantes se organizarem e assegurarem também o sucesso dessa colônia, uma vez que você tem um grupo saindo de um contexto cultural, geográfico, histórico e vindo para um outro país muito distante com outro contexto social, cultural. E justamente isso possibilitou o sucesso desse empreendimento colonial, uma vez que a partir da relação também entre fé, educação, entre a vida econômica e social da colônia, você tem dentro dessas três instituições todo um processo que vai se desenvolver e vai permitir que as pessoas também permaneçam aqui, vai permitir o desenvolvimento da colônia sustentado nesse tripé. Com o tempo, o mesmo espírito coletivo passou a preservar a memória. A comunidade entendeu que cuidar da história também é proteger o futuro. Foi assim que surgiram os primeiros espaços dedicados à lembrança. O Museu da Casa do Imigrante Holandês, inaugurado em 1991, espaço que, junto com renovações, viria a se tornar o Centro Cultural Castrolanda. O Centro Cultural foi inaugurado em 2016, juntando dois prédios que já existiam, que tinham a função de preservar um pouco da memória da colônia. O Museu Casa do Imigrante Holandês, que foi fundado em 91 a partir do interesse da própria comunidade de preservar objetos, documentos, própria questão cultural dessa imigração, que as voluntárias que organizaram ele nos anos 90 percebiam que as gerações mais novas não tinham tanta relação com essa herança, essa tradição holandesa. E também o Moinho, que foi inaugurado em 2001 pelos 50 anos da imigração holandesa, como memorial da imigração holandesa. Esses dois prédios, quando se criou o Centro Cultural, foram juntados em uma mesma instituição, justamente com a intenção de unificar essas práticas culturais da colônia em uma única instituição, seja através da parte do museu, da função do museu, e também englobando grupos folclóricos, como o Grupo Folclórico Holandês de Castrolanda, o Coral dos Fazendeiros, o Boerenkor, que acabaram vindo para debaixo também do guarda-chuva do Centro Cultural, a partir dessa intenção de centralizar essas práticas culturais da comunidade. Esse é um grupo bem antigo, já ela foi fundada em 1953, quando a colônia tinha apenas 2 anos. Ela já tem mais de 70 anos. Dentro da comunidade, ela é muito importante porque é uma das formas de a gente manifestar a nossa cultura, mas também preservar. O grupo nosso, ela mantém a tradição de uma região específica da Holanda chamada Volendam, que é o traje que eles usam, né? É uma região de pesqueiros da Holanda, se apresentam em vários lugares, onde são convidados, na média de 10, 12 a 15 apresentações por ano, e sempre com algo bem característico que é da cultura holandesa, que é o tamanco. O tamanco, para quem não conhece, é um sapato de madeira. Em holandês ela se chama klomp, isso devido à batida dela no chão que faz esse barulho. Os tamancos e a dança fazem parte dessa memória que mantém para além dos arquivos e edifícios, como as festividades e práticas culturais que atravessam gerações. Essas festas renovam os laços entre as gerações e fazem parte do calendário oficial, além de que trazem centenas de visitantes todos os anos, reforçando a questão da gastronomia, da música e dos costumes típicos. As festividades de origem holandesa que a gente vai ter dentro da Castrolanda, Oranjefeest, Sinterklaas, são heranças culturais que vieram com esses imigrantes dos Países Baixos. Você tem a manutenção de festividades e comemorações que são comuns da cultura holandesa dentro do contexto da colônia. Hoje em dia, isso é uma prática cultural que vai se mantendo também dentro da Castrolanda e é importante também, principalmente pensando no contexto de novas gerações, para se integrarem, para também se reconhecerem como parte dessa herança holandesa que veio com os imigrantes. Hoje em dia, nós temos isso cada vez mais presente também, novas gerações participando, também auxiliando na organização e desenvolvimento dessas práticas, e isso é importante como uma forma de reconhecimento da própria colônia, das gerações mais novas se reconhecerem como parte também da colônia e também dessa tradição, dessa herança holandesa que vem com esses imigrantes.
Aqui na colônia temos muitas atividades que foram criadas através dos tempos. Tem a festa Sinterklaas, que todos os crianças na Holanda era o final do ano, a única vez de ganhar presente era com o Sinterklaas, o Papai Noel dos holandeses. Não é no Natal, é 5 de dezembro. Aí tem o Papai Noel, os Zwarte Piet, os Pedro Preto, bem gostoso sempre, mas era o dia de ganhar presente. E isso também veio aqui para o Brasil, e com isso vieram outras tradições, outras festividades. Como a colônia era muito fechado, qualquer atividade que seria diferente do que o normal de ir para a igreja e voltar para a igreja, catecismo, estudo bíblico, isso, era mais uma atividade. Casamentos, qualquer casamento na colônia era convidado a colônia inteira, que era pequena. Paralelamente à vida cultural, a Castrolanda desenvolveu também uma base sólida econômica, sendo que desde a década de 50 a pecuária leiteira é o principal pilar de desenvolvimento. Atualmente, a cooperativa Castrolanda reúne mais de 1.000 produtores associados, emprega cerca de 3.000 colaboradores diretos e indiretos e integra um dos maiores conglomerados agroindustriais do Paraná, o Grupo Frisia, Castrolanda e Capal. O impacto ultrapassa além dos limites da colônia, sendo que atualmente Castro é considerada a capital nacional do leite, sendo a maior produtora do leite do país, com 1,2 bilhões de reais em valor de produção anual do leite, de acordo com o IBGE. Um resultado que vem direto da trajetória de cooperação e desenvolvimento da cooperativa. O processo também de desenvolvimento do município de Castro, ele se encontra, assim, vinculado com a cooperativa Castrolanda, principalmente na questão da produção leiteira. A gente tem esse desenvolvimento da produção de leite aqui no município justamente a partir desse trabalho dos holandeses, primeiramente com Carambeí, em Carambeí, com o desenvolvimento da produção de leite no período que Carambeí ainda era parte do município de Castro, e posteriormente também com a chegada dos imigrantes em Castrolanda. Dentro do acordo que foi feito do processo de imigração dessas famílias aqui para Castro, você tem um grupo de essas famílias trazendo também gado, em torno de 1.200 cabeças de gado aqui para a colônia, gado holandês puro de origem, então era um gado de qualidade. E isso também possibilitou o desenvolvimento dessa pecuária leiteira e posteriormente também da agricultura, que eram as principais atividades desenvolvidas por essas famílias nos primeiros anos. E a partir disso você tem uma sequência de melhoramento, seja genético do gado, seja melhoramento do manejo dos animais também nas fazendas, na alimentação, para buscar um desenvolvimento dessa produção. E isso resultou também no reconhecimento de Castro, recentemente também como capital nacional do leite, justamente pela qualidade do leite produzido aqui e também pela produção de leite expressiva que a gente vai ter dentro do território do município. Muito disso graças também ao desenvolvimento que os imigrantes holandeses trouxeram aqui para a região. Nós entendemos que a cooperativa Castrolanda é a maior empresa dentro do município de Castro, né? Então, nós fomos muito bem recebidos pelo município de Castro lá nos anos 50, né? Nós fomos como colônia, como imigrantes, foram bem recebidos aqui no município de Castro. Como sociedade, a gente entende que quanto mais Castro cresce e quanto mais Castro se estrutura, isso vem em benefício a todos, né? Vem em benefício à cooperativa, vem em benefício aos seus associados, aos nossos colaboradores, mas também um benefício para o próprio município de Castro. Esse sucesso é baseado em um modelo cooperativo herdado da cultura holandesa e adaptado ao solo paranaense. E o princípio é simples. Ao você compartilhar equipamentos, conhecimento, infraestrutura, produtores reduzem os custos e ampliam a competitividade que garante uma estabilidade mesmo em tempos de crise. Andando sozinho pode ser que eu vou mais rápido, mas andando em conjunto nós vamos muito mais longe, né? Então, esse modelo de cooperação, o modelo de cooperar, né, é muito mais sustentável, olhando no médio e longo prazo, olhando para toda a sociedade, é muito melhor, né? Um modelo assim de organização dos negócios, de organização econômica, que é muito mais completo, né? Onde você une as suas forças, né? Lógico, cada um tem a sua propriedade, o seu negócio, né? A sua atividade particular, mas onde muita coisa se descobre em conjunto, onde muita coisa se une para compra e venda de insumos, né? Se desenvolve novas tecnologias em conjunto. Então, eu entendo que nós temos que continuar, para as futuras gerações também, né? Nós temos que continuar unidos, né? Cooperando um com o outro, que é muito mais sustentável, e a gente vai
a gente vai muito mais longe. Dessa cultura cooperativa nasceu um dos maiores eventos de agronegócio do país, a AgroLeite. Criada no final da década de 90, o evento é organizado pela Cooperativa Castrolanda e reúne todos os anos mais de 100 mil pessoas. Em 2024, a feira movimentou em torno de 400 milhões de negócios e consolida Castro como um polo de inovação tecnológica voltado para o setor leiteiro. Então, a AgroLeite, ela se tornou uma feira, né, com foco no leite, né, é uma feira gigante, né? Esse ano, então, ela se tornou proporções assim gigantescas. Nós percebemos, né, a importância que o AgroLeite tem para a cadeia do leite como um todo. Então, nós, por um lado, nós temos certeza da grandeza dela, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é uma feira que é de fundamental importância para o setor, né? Então, nós temos que estar sempre nos aprimorando, melhorando a estrutura da feira, né? Para poder oportunizar uma experiência melhor para os visitantes, né? Também para os nossos parceiros. Então, é uma feira que tá muito grande e aqui nós percebemos também que as empresas, né, que participam da AgroLeite, elas então esperam o momento da AgroLeite para lançar os seus produtos, os seus serviços, porque aí torna muito mais visível, né, torna muito mais evidente esse produto ou serviço que eles querem lançar no mercado. Então, a AgroLeite é um grande sucesso, né, é uma feira diferente de todas as feiras que existem aí, né, mundo afora. Em termos de leite da América Latina é a maior. Então, e é uma satisfação muito grande para nós também, né? Porque a gente, com essa feira, a gente está ajudando a construir a operação, né? A cadeia do leite, consolidar essa cadeia do leite e fazer ela muito mais sustentável e muito mais importante para o produtor brasileiro, para o produtor nacional. O AgroLeite é mais do que uma feira. É o reflexo de 7 décadas de planejamento e trabalho coletivo. O que começou como uma experiência de migração planejada tornou-se um processo vivo de memória, resistência e transformação. Hoje, no município de Castro, a Castrolanda é um território onde passado e presente se encontram de maneira concreta. A herança holandesa permanece nas festas, na língua, na arquitetura e nas relações de trabalho, mas não como um traço estático. Aqui, a tradição é um método de continuidade, um código cultural que se reinventa sem perder as raízes. A cooperativa, fundada ainda na Holanda e consolidada no Brasil, surgiu como um eixo de organização e desenvolvimento. Mais que uma entidade econômica, ela é um projeto coletivo que une produção, educação, pesquisa e cultura. Foi essa estrutura que permitiu à comunidade manter sua identidade e alcançar protagonismo no cenário agroindustrial brasileiro. 7 décadas depois, a Castrolanda continua sendo um espaço de trabalho e de pertencimento. Uma comunidade que entendeu que cooperar é tão importante quanto produzir e que o verdadeiro desenvolvimento não está no campo, mas também nas relações entre as pessoas. Entre moinhos, escolas, igrejas e plantações, permanece o mesmo princípio que trouxe os imigrantes até aqui. Andando sozinho, talvez se vá mais rápido, mas andando juntos, sempre se vai mais longe.